Olá, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a deusa egípcia mais venerada de todas, Hathor, a deusa vaca. E já vou pedir desde o começo que se você gostar do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe com alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo. Vamos ver? Hathor, a deusa mais popular do Egito. Hathor é a deusa mais venerada do Egito Antigo e o culto dela se estende há mais de 3.000 anos. Mas peraí, não era Ísis a mais popular? Calma, já vou chegar lá. Hathor teve tanto tempo de culto e uma popularidade tão grande que a ela foram atribuídos vários aspectos, várias faces, vários atributos e vários arquétipos. Então Hathor, ela na verdade abrange uma gama muito grande de atribuições. Está meio difícil até de sintetizar quem é Hathor ou quem foi Hathor, porque é muita coisa mesmo. Mas de qualquer maneira, Hathor ela é mais conhecida por alguns aspectos, que são os que eu vou discutir aqui no vídeo, e as aparências de Hathor também mudaram. Ela teve muitas aparências, inclusive sendo atribuídas a árvores, a tipos específicos de árvores, mas a mais conhecida é como vaca, a mais predominante. Dentre esses aspectos que eu falei que são muitos, os mais predominantes, mais fortes atribuídos a Hathor são os relacionados ao amor, aos prazeres, à alegria, mas também à maternidade, à fertilidade, à vida e à morte, inclusive a morte. Nesse aspecto de morte específico, ela é chamada de Rainha do Oeste, e ela recebe o Deus Sol toda vez que ele se põe de braços abertos, e também recebe os mortos quando os vivos morrem, né? Ela acolhe os mortos. Isso é só uma pincelada para a gente entender o quão grande Hathor é. Vamos ver com mais detalhe algumas coisas agora. Hathor, a filha e mãe do Sol. Se você vem acompanhando o canal ultimamente, você sabe que os últimos vídeos que eu fiz foram de Bast e Sekhmet. Em ambos os vídeos eu comentei Bast, a filha do Sol, Sekhmet, a filha do Sol. Pois bem, Hathor também é filha do Sol, só que ela também é considerada mãe. Então ela é mãe de si mesma. Ela é mãe de toda a criação do universo, inclusive dela própria. Para ficar mais claro, numa outra interpretação, quando Atum criou o mundo, não vou dizer como ele criou o mundo, se você quiser saber você procura no Google, porque se eu explicar eu vou dar uma brecha para os fanáticos, burros, ignorantes virem aqui denunciar o vídeo. E aí o YouTube também, que está se portando como um fanático, vai acabar censurando e dizendo que meu vídeo não é adequado para a plataforma. Então procura como Atum criou o mundo, mitologia egípcia. Nessa criação é dito que a mão que ajuda Atum e a semente de onde gera o mundo, a semente sagrada, eram na verdade Hathor, então ela estava presente no momento da criação. Então, lembrando, Hathor pode ser considerada mãe do Deus Sol e também filha, quando ela é principalmente representada como o olho de Ra, assim como Bast e Sekhmet. Hathor representava todas as coisas boas, prazerosas da vida, tudo que era alegre, tudo que era feliz, tudo que dava prazer, tudo que trazia entretenimento. Mas aí um dia ela ficou estressada e daí temos duas versões. A primeira é que ela saiu da companhia de Ra e foi morar no deserto, onde ela se personificou como uma leoa. A outra versão é que, sabendo desse lado nervoso de Hathor, Ra enviou a própria filha para a Terra para matar a humanidade, porque existiam umas pessoas fazendo um plot contra ele. E quando ela desceu para matar a humanidade, ela se tornou Sekhmet. Em ambas as versões a gente tem essa leoa, esse lado leoa. Então em ambas as versões a gente confirma que Sekhmet é na verdade a face destruidora, raivosa, impiedosa de Hathor, que é toda benevolente. E em ambas as versões a gente entende que Hathor veio até a humanidade, de certa forma, ela veio de longe. Então, em alguns lugares, ela era considerada como uma deusa que veio de um lugar distante, trazendo coisas boas, trazendo produtos de outras terras, notícias de outras terras e existência de outras terras. Então, sempre que Hathor chegava com alguma novidade, ela era altamente celebrada.
Novamente, quando Hathor é considerada o olho de Ra, ela também está no barco onde Ra está, e todo dia, quando o barco vai para o oeste, ele é ameaçado por Apophis ou Apep, a serpente, Hathor está lá para proteger o pai. Comentei sobre isso no vídeo da Checkmate também. Hathor, a deusa vaca. Quando Hathor é representada como uma vaca, essa representação, esse arquétipo, ele vai muito além de simplesmente fornecer leite para nutrir ou dar a vida. Tem mais aí. É dito, inclusive, que foi o leite de Hathor que empoderou Horus, que deu todos os poderes a Horus. Isso se assemelha um pouco a Hera na Grécia. Foi o leite de Hera que, quando amamentou Heracles, que fez com que ele se tornasse todo-poderoso. E aí, quando a gente vê imagens de Hathor, existem diversos tipos de representação, inclusive sendo uma mulher com rosto de vaca, sendo uma vaca inteira, um animal completo, uma vaca amamentando, ou então uma mulher com cabeça de vaca amamentando, ou até mesmo uma mulher amamentando. Mas essa não era a representação de Ísis amamentando Horus? Já vou chegar lá. O nome Hathor significa casa ou o domínio de Horus. Hat para casa ou domínio e Or para Horus. Em uma das interpretações era na casa de Horus, onde o deus ia lá para se rejuvenescer, ou seja, na companhia da mãe, Hathor. Horus, o Grande, ou também chamado de Horus, o mais velho, é conhecido como uma divindade primordial que participou e ajudou na criação do universo. Nesse aspecto, esse Horus é filho de Hathor, às vezes filho de Nut, a deusa do céu das estrelas. Foi esse Horus que usou as asas dele, abriu as asas para criar os céus, e também os olhos dele representam o sol e a lua. Já o Horus mais novo, ou o Horus mais jovem, é o filho de Ísis e Osíris. É esse Horus que enfrenta Set, que tem toda aquela batalha, né, famosíssima na mitologia egípcia, e ele se torna o primeiro rei. Então é dito até que todos os reis que vieram depois são chamados de Horus vivo. Esse é filho de Ísis. Então aí a gente já vê mais uma vez uma mistura entre Hathor e Ísis. Daqui a pouco eu explico melhor. Voltando a Hathor, a gente vê muita representação também do olho de Ra protegido por dois chifres, que são os chifres de Hathor, nesse aspecto de proteção, que ela protege Ra, protege o sol. E para concluir, é dito até que muitas outras deusas são faces de Hathor, ou seja, Hathor seria a primordial mesmo, seria a deusa mãe toda, e todas as outras faces, todas as outras deusas menores seriam atributos de Hathor. As 7 Hathors. Quando temos Hathor associada à vida, ao nascimento, e à morte, o fim, a gente tem ela chamada de Rainha do Oeste, que é quando ela abraça os mortos, recebe os mortos e os ajuda na transição para outra vida. É dito que no momento em que uma pessoa nasce, a hora em que ela vai morrer e como ela vai morrer pode ser prevista através das 7 Hathors, que são 7 manifestações de Hathor, justamente associadas com esse princípio de começo e fim, vida e morte. Essas 7 Hathors, elas protegem a pessoa desde que ela nasce, né? E também protege a pessoa quando ela morre, para poder seguir para outra vida. Então, durante a vida, enquanto as pessoas estão vivas, ela protege contra acidentes, contra ataques, contra doenças. E quando a pessoa morre, ela protege contra as trevas, contra as forças do mal, vamos dizer assim. Um pouco mais sobre essa associação de Hathor com a vida e a morte. No Livro dos Mortos, eu tenho essa edição gigantesca aqui, os papiros de Ani. A gente tem uma passagem muito bonita no final, em que é mostrada Hathor, que é essa ilustração aqui. Essa edição do livro é uma edição expandida e comentada, então tem comentários que ajudam na interpretação, que explicam melhor tudo. Vou ler o comentário, a explicação sobre essa ilustração de Hathor. Devemos considerar essa cena conclusiva como uma continuação da placa anterior.
O elemento-chave de toda a cena é a representação despretensiosa da tumba de Ani, com seu topo piramidal no canto inferior direito. Neste ponto do papiro, Ani certamente alcançou o objetivo do documento e logo estará atravessando o dia pelo portal. A tumba é mostrada aninhada contra a montanha ocidental de Tebas, na qual foram cortados os poços do sepulcro, elevando-se acima do túmulo o declive do penhasco do deserto, indicado pelo solo rosado, ilustrado e pontilhado. A montanha é incongruentemente cercada por um mato de papiro. Os talos de papiro não estão ligados à montanha, mas sim à deusa Hathor, cuja cabeça é mostrada emergindo da encosta. O matagal simboliza os pântanos onde o gado não domesticado perambulava nos tempos primordiais. O olho da deusa está na forma do olho de Horus, ou Ra, e ela usa o colar de Menat, outro nome atribuído a essa deusa, no pescoço. Entre seus chifres há um disco solar encimado por 2 penas de avestruz. Além de seus outros atributos, Hathor se tornou uma grande divindade da vida futura no novo reino. Em Tebas, ela estava particularmente associada à montanha ocidental, onde os túmulos reais e privados estavam localizados. Em Der al-Bahri, a seção da necrópole tebana onde ficava o esplêndido túmulo mortuário da rainha da 13ª dinastia, a rainha Hatshepsut, havia um culto a Hathor, que, segundo a lenda, aparecera em uma caverna. Hathor então é mostrada emergindo na luz, assim como Ani esperava fazer ele mesmo. Essa ilustração é um notável testemunho do caráter alusivo da arte religiosa egípcia. Hathor, a deusa do amor. Por suas qualidades associadas ao amor e principalmente ao sexo, Hathor era muito venerada por amantes e poetas. Nessas poesias, ela era chamada de Adourada. Então ela era como se fosse uma padroeira dos amantes egípcios. Esse aspecto mais erótico e mais sedutor assemelha Hathor muito a Afrodite na Grécia, se a gente for fazer uma comparação. Existiam muitas festas dedicadas a Hathor e essas festas eram similares às festas de Bast em Bubastis. Festas regadas de bebida, de dança, de música, de sexo, de êxtase, tudo sem limites. Então uma forma de agradar a Deus era justamente sendo feliz e cheio de energia. Uma das principais festas de Hathor era no Ano Novo, então uma estátua de Hathor era retirada do templo para que pudesse tomar os raios de sol do ano que se iniciava. Então tinha toda a festa e depois a estátua era guardada de volta no templo. Símbolos de Hathor. Quando a gente pensa em Hathor, justamente o primeiro símbolo que vem à mente são os chifres, que são muito importantes e extremamente associados a Hathor, principalmente quando eles estão protegendo o disco solar. Mas além disso, existe um outro símbolo muito importante associado a ela, que também é associado a uma outra deusa do amor muito popular, que são os espelhos. Essa outra deusa é a Oxum, Yorubá, caso não tenha ficado claro. Os espelhos eram muito importantes para Hathor e os egípcios sabiam disso, claro, então eles fabricavam espelhos de metal polido e na base desses espelhos eram desenhadas ou esculpidas Hathors, ou símbolos ligados a Hathor. Os espelhos pequenos, de mão. Os espelhos grandes tinham símbolos entalhados também associados a Hathor. E nas festividades de Hathor, esses espelhos eram usados para decoração do local. E por quê? Qual é a relação do espelho com Hathor? E também qual é a relação do espelho com Oxum? A questão é que principalmente os amantes e as pessoas que estavam interessadas em seduzir, elas se olhavam no espelho para se decorar, para se pentear, para ficar mais atraente. Então, pegando na Hathor e se vendo era uma forma já de venerar a deusa e de certa forma de pedir as bênçãos dela para que ela acompanhasse durante a sedução.
E além disso, os espelhos também sempre foram associados com a luz do sol, com o reflexo, com trazer o sol para dentro de um ambiente com um espelho. Dessa forma também ficava essa associação de Hathor como mãe e filha do sol, capaz de trazer, de levar, de encaminhar o sol para qualquer ambiente. Ísis e Hathor. Hathor, então, como eu disse, é a deusa mais venerada do Egito Antigo. E ela teve tanto tempo de culto em uma forma tão ampla que ela tinha atributos dos mais diferentes possíveis associados a ela. E além disso, como eu também falei, muitas outras deusas são tidas como faces de Hathor. Mas lá pelo Novo Reino, Ísis começa a tomar uma importância maior e o culto a Ísis começa a crescer. Então esse culto eleva Ísis a novos patamares, principalmente entre a realeza. Então quando Ísis se torna a mais popular, a deusa mais popular, e aí temos a história de Osíris morto, e Ísis busca por Osíris, o nascimento de Horus, Horus versus Set, que é irmão de Ísis também, Ísis começa a crescer de uma forma muito grande. Então é natural que muitos aspectos que antes eram, vamos dizer, exclusivos a Hathor, começam a ser atribuídos também a Ísis. Então, quanto mais Ísis cresce em popularidade, mais atributos ela abrange, assim como Hathor havia feito. Então, em determinado momento, Ísis se torna a deusa mais popular do Egito, mas Hathor nunca perde a popularidade. Ela perde, de certa forma, o topo da lista, vamos dizer assim. Mas ela continua uma deusa muito importante e muito venerada, principalmente em relação ao amor, ao sexo, ao erotismo, ao afeto, à nutrição. Enquanto Ísis pega um lado de amor mais maternal e também mais real, como rainha. O arquétipo de Hathor. Hathor, portanto, é uma deusa multifacetada. Ela abrange diversas características diferentes, então é meio difícil de delinear quem é Hathor, mas é possível. No final, a gente entende Hathor como uma grande mãe, aquela que dá vida, que nutre, que protege, que cuida, que também tira a vida se for necessário. Dessa forma, nesse aspecto, se a gente for fazer uma analogia com outras deusas, com deusas gregas, por exemplo, Hathor está mais para Gaia e também para Hera. Junto a esse aspecto, também temos o aspecto sensual e erótico, que aproxima Hathor de Afrodite. Então, para ficar uma coisa, vamos dizer, mais clara, se você for mais familiarizado com as deusas gregas, Hathor seria uma fusão entre Gaia, Hera e Afrodite. Hathor é a mãe, aquela que dá vida, que cuida, que abraça no nascimento e também abraça durante a morte. Ela também é a sedutora, aquela que faz as melhores festas, que vai ao êxtase, vai à loucura. Hathor é aquela mulher que desempenha diferentes papéis em sua vida dentro da sociedade e sabe equilibrar muito bem e viver cada um deles ao máximo. Ela é mãe, ela é filha, ela é jovem, ela é madura e, se precisar, ela também demonstra traços da anciã. Ela aprecia os prazeres da vida, ela vive com intensidade e ela gosta de dividir isso com todo mundo que seja próximo a ela. Hathor é aquela mulher que gosta de ter a família toda reunida, os amigos, as amigas, tudo junto, seja para proteger ou para compartilhar a alegria com todo mundo. Essa é Hathor. Como se conectar com Hathor? Uma das formas de você se conectar com Hathor é dando festas, assim como era com Bast. E você pode fazer isso desde a maneira mais simples, que seria uma simples celebração, até mesmo sozinho, ou uma celebração com outras pessoas também. Mas uma sugestão interessante que vem da Patricia Monaghan, no Caminho da Deusa, é você fazer uma celebração para Hathor sempre que você for iniciar algum projeto. Seja um projeto de vida, seja de trabalho, seja criativo. Sempre que tiver um começo de alguma coisa na sua vida, faz uma festa para Hathor. E essa festa, se você puder fazer com decoração, claro, decore com espelhos, com chifres, com fitas, com tudo que remeta a Hathor e a proteção e a alegria. Se puder convidar pessoas, ótimo. Se não, faz sozinho também. O mais importante de tudo em qualquer celebração relacionada a Hathor é manter a alegria, a diversão no máximo.
Então essa é Hathor, a deusa mais popular do Egito Antigo. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, como eu falei no começo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, acesse os nossos oráculos gratuitos, entre no Telegram. É isso. Muito obrigado e até o próximo. E se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouco? Aqui você assiste uma playlist com todas as deusas que eu já falei sobre. Aqui uma playlist com todos os feitiços e estudos de bruxaria. Aqui uma playlist com 5 lições que eu aprendi com cada uma das deusas. E aqui você se inscreve no canal para as novidades. Muito obrigado.